É com grande satisfação que apresentamos especialmente para a Semana Eco Imbé, Água Subterrânea, a água que não vemos. Esse material foi produzido pelas alunas Juliana Stein e Tamara Moreira, ambas do curso de Biologia Marinha, e coordenado por mim, Cassinelli Rocha, Química do Laço, o Laboratório de Águas Superficiais e Subterrâneas do Seclimar URGS. Você vê a água todos os dias ao seu redor, sob a forma de lagoas, rios, chuva e até mesmo neve. Mas há grandes quantidades de águas que não são vistas. A água presente no solo, e que é denominada água subterrânea. Embora a gente não perceba, essa água está se movendo agora mesmo abaixo de nós, a todo instante. A maior parte da água do mundo é salgada, mas boa parte da água que é realmente doce está reservada no subsolo, sob a forma de água subterrânea, representando cerca de 30,1%. Essa água alcança o subsolo a partir de um processo denominado recarga de água subterrânea, que nada mais é do que a infiltração das águas do compartimento superficial. Essa recarga ocorre em diversos pontos do continente, a partir de chuvas, escoamento e infiltração de lagoas e rios. A água então vai percolar, se deslocar e encontrar espaços vazios a partir de poros, fraturas e cavidades do solo ou da rocha. No litoral norte do Rio Grande do Sul, a recarga ocorre principalmente nas regiões entre as lagoas e o mar. A mobilidade da água abaixo do solo vai depender da permeabilidade e da porosidade do solo e da rocha. Se a rocha apresentar características que permitam que a água se mova de uma forma relativamente livre, então a água subterrânea vai ser capaz de se deslocar por grandes distâncias em pouco tempo. Caso a água encontre solos não porosos, o seu deslocamento vai ocorrer principalmente de forma horizontal e geralmente no sentido continente para o mar. Aquíferos são acúmulos de água. Esses depósitos de água subterrânea podem ser de dois tipos: aquífero livre ou aquífero confinado. No aquífero livre, todos os pontos estão sob pressão atmosférica. A água infiltrou e saturou, ou seja, ocupou todos os espaços livres do material superficial. Já no aquífero confinado, a pressão é maior que a pressão atmosférica, tendo camadas de rocha acima e abaixo dele, que são de materiais não muito permeáveis à água, ou seja, acabam confinando a água naquele local. Na região do litoral norte do Rio Grande do Sul, nós temos aquíferos livres na região litorânea e aquíferos confinados na região interlagunar. Nós podemos dividir a região ocupada pelas águas em duas zonas: a zona insaturada ou não saturada e a zona saturada. Entre a superfície da Terra e o aquífero, a água ocupa uma zona conhecida como zona insaturada. Esta zona é bastante dinâmica. Em aberturas menores, a gente vai ter a presença de água, enquanto que em aberturas maiores nós vamos ter a presença de ar ao invés da água. A parte superior da zona costuma ser bastante úmida e é intercruzada por raízes ou marcas antigas de raízes e tocas de animais, permitindo assim que a água infiltre bem no solo. A água dessa zona é utilizada pelas plantas, mas também pode evaporar diretamente para a atmosfera. Abaixo dessa zona, nós temos a zona saturada, onde todos os poros, rachaduras e cavidades estão saturados por água, ou seja, estão completamente preenchidos. A água subterrânea também é muito importante no contexto do ciclo hidrológico, uma vez que não está totalmente estática e nem mesmo permanece em subsuperfície. É um dos principais contribuintes para a formação de nascentes e para o fluxo de córregos e rios. Essa contribuição é muito importante para hábitats hídricos e de áreas úmidas, tanto para plantas quanto para animais. Parte da água subterrânea viaja de acordo com o tipo de aquífero perto da superfície, podendo assim emergir. Esse processo de movimentação da água subterrânea para a superfície é conhecido como descarga de água subterrânea. E assim como vimos antes para a recarga, pode acontecer em diversos pontos do continente, como em leitos de rios, margens e fundos lagunares, assim como na faixa de praia e no leito marinho.
Com esses dois processos de recarga e descarga de água subterrânea, fica comprovado a comunicação que quase sem interrupção entre os compartimentos superficiais e subterrâneos. Essa comunicação é um fator relevante, já que representa a troca de efeitos e impactos entre esses dois ambientes. Em termos de descarga de água subterrânea, são grandes os volumes que contribuem para garantir a manutenção de mananciais e a ciclagem. A água subterrânea, quando confinada, fica em constante contato com estratos sedimentares. Devido à formação geológica de cada região, cada estrato ele acaba possuindo propriedades químicas únicas, onde a água subterrânea acaba adquirindo essas propriedades ao longo do seu tempo de residência no aquífero, tornando-a rica em micro e macronutrientes, ou mesmo contaminantes, devido à intensa troca entre as camadas do aquífero. A advecção ou floração da descarga de água subterrânea, ela pode ocorrer em diversos ambientes, sendo eles rios, lagos, nascentes, praias. Pode ocorrer na praia tanto na faixa de praia, como também na parte da plataforma continental de forma submarina. A água subterrânea pode atuar como fonte principal de nutrientes em ambientes oligotróficos, ou seja, ambientes pobres nutricionalmente. Mas também ela pode atuar como agente de manutenção para ambientes mesotróficos e eutróficos, ou seja, ambientes que já têm uma certa porcentagem de nutrientes, mas a água subterrânea auxilia na manutenção da disponibilidade desses nutrientes. A comunicação entre os compartimentos superficiais e subterrâneos, eles ocorrem em todo o continente e a todo tempo. Nas regiões costeiras, o fluxo de descarga de água subterrânea é bastante expressivo, ocorrendo desde a faixa de praia até a plataforma costeira adjacente. E aí, você já ouviu falar sobre o estuário subterrâneo? Não? Então vem com a gente! Estuário subterrâneo é um termo relativamente novo. Ele foi descrito por Moore em 1999, simbolizando todo o processo de mistura entre as águas superficiais e subterrâneas. Mas sabe-se que ele pode se dar em diversas escalas. As imagens abaixo apresentam as diferentes escalas de processos de mistura nessa região. Lembrando que essa zona de mistura ela é formada devido à pressão hidrostática entre o continente e o mar, onde quando tem uma maior quantidade de chuvas no continente, a pressão hidrostática ela aumenta, forçando a água subterrânea sair, enquanto em períodos de seca a maior pressão hidrostática é do mar. Então, essa zona ela acaba se misturando constantemente conforme o movimento de saída ou de entrada na região costeira. E também a gente tem que levar em consideração a formação geológica nessa zona de mistura. Conforme citado anteriormente, a água subterrânea, quando ela passa um grande período de tempo em um aquífero, ela acaba adquirindo as propriedades químicas daquela formação geológica. Essa água subterrânea, por muitas vezes, ela apresenta essas características, como por exemplo nas imagens abaixo. Na primeira e na quarta imagem, essa água ela carregava consigo muita quantidade de ferro. Então, o ferro, quando ele entra em contato com a atmosfera, ele acaba oxidando, dando tom, então, meio avermelhado e amarronzado. Na segunda foto, é apenas uma ilustração
do quão é expressivo a descarga de água subterrânea na faixa de praia. Já na terceira foto, apresenta a descarga de água subterrânea na faixa de uma lagoa. A descarga de água subterrânea nos ambientes possui uma importância muito grande para a comunidade biológica local, podendo influenciar o fitoplâncton, o zooplâncton, a meia-fauna bentônica e também a vegetação. Aqui eu apresento para vocês abaixo as imagens do fitoplâncton, que são organismos autotróficos, né, fotossintéticos, representando a produtividade primária. Já os zooplâncton são os consumidores primários, e eles são indiretamente influenciados, então, pelo fitoplâncton, que tem essa influência da água subterrânea, além da água subterrânea carregar consigo, né, nessa descarga, elementos essenciais para atividades metabólicas e também a formação de carapaças dos organismos. Também a meia-fauna bentônica e o crescimento da vegetação, que auxilia muitos outros organismos. Além do mais, a DAS ela pode ter uma influência na produtividade costeira. Como assim? A DAS, por ela ser uma água muito rica em micro e macronutrientes, por muitas vezes esses ambientes eles não têm tantos nutrientes assim que auxiliam, né, no crescimento biológico, e a DAS ela acaba ao inserir, né, ao ocorrer a descarga, ela acaba levando algum elemento que era limitante para a produção, né, desses organismos. Então, a DAS, liberando esses nutrientes no ambiente, ela acaba auxiliando os produtores primários, que influenciam os consumidores primários, que acabam influenciando outros níveis tróficos superiores, como os peixes e outros organismos de ordem econômica costeira. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa apresentação e queiram conhecer mais um pouquinho da gente. Então, vou deixar aqui o contato do nosso Instagram, onde a gente publica semanalmente diversos conteúdos que são abordados no Laboratório de Águas Superficiais e Subterrâneas, sendo o @las.urgs